Salve, muito boa noite, uma quarta-feira quente e boa, viu? Muitos assuntos em debate aqui em Brasília. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o Coronel Derrite, ele é do PP de São Paulo, deputado federal pelo estado de São Paulo, um profissional da rota que entrou para a política. Deputado, eu estou curioso, cheio de perguntas aqui sobre a reunião que os senhores estiveram hoje no Palácio do Planalto. O senhor, o líder do governo, juristas, representantes dos juízes e tal, discutindo exatamente aquela lei aprovada no Congresso Nacional sobre abuso de poder, regulamentação do abuso de poder. Essa lei acabou gerando uma manifestação nacional. Domingo a Avenida Paulista encheu aqui na Esplanada e tal. O que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso, sobre os vetos? A fala hoje do nosso presidente foi bem transparente, como é de costume, né, Zé? Ele falou o seguinte: se eu vetar todo o texto, eu fico muito bem com o povo, eu fico legal. Só que aí eu fico muito mal com o Congresso Nacional. E o Congresso também pode derrubar o veto total. Exatamente. E aí o projeto volta na íntegra. É isso que a população tem que ter. Se o presidente veta tudo... Estratégia. Será uma votação só lá. Volta para o Congresso. Aí o Congresso derruba o veto do presidente e aprova como ele está. Então, o que eu senti, não foram palavras do presidente, mas o que eu senti, ele vai vetar alguns artigos do projeto, da lei, de abuso de autoridade, e vai garantir que o projeto não seja... que o veto dele seja mantido no Congresso. Os senhores pediram veto total? Não, ninguém pediu veto total, não. Quais os pontos que o senhor acha que devem ser vetados? Eu vou defender o principal deles, que eu acho que é o maior absurdo que eu vi até agora no Congresso Nacional, que é o artigo 17 da Lei de Abuso de Autoridade, que criminaliza o policial que utiliza algema para prender o criminoso. Isso aí eu juro, Zé e Denise, que eu achei que eu nunca veria isso na minha vida. E eu vi isso. Um projeto que sai do Congresso Nacional. Quase como criminalizar o uso de farda para militar. Não, vamos fazer o seguinte, agora, no meu ponto de vista, o policial é um criminoso. É o maior exemplo de inversão de valores que a gente tem no Brasil. Como é que o senhor vê o excludente licitude, que é uma coisa também que está em discussão, né? O excludente... então, na verdade, o que foi trazido pelo... ele poder, se ele cometer ali se alguém morrer, ele não precisa responder. Ele não precisa responder caso haja... Não, na verdade, o ministro Sérgio Moro colocou lá o Instituto da Legítima Defesa no pacote anticrime. O pessoal da esquerda, não, o ministro está querendo dar carta branca para matar. Não é isso. Na verdade, o ministro colocou ali o que já existe uma doutrina nos julgamentos do Poder Judiciário. No Brasil, o policial trabalha sob uma tensão terrível. E na lei ele colocou que é sob violenta emoção, né? Que qualquer cidadão poderia, inclusive, se beneficiar, mas continue. Aliás, isso daí foi um exemplo típico que aconteceu no caso da Ana Hickman. Isso. Que o cunhado dela estava lá, o criminoso armado, ele ameaçando, não sei se foi todo disparo, não me recordo da ocorrência. Não foram dois, mas assim, lá é legítima defesa. Né? Legítima defesa, exatamente. Agora, o policial... De terceiros. O policial precisa, no Brasil, ter uma retaguarda jurídica. Isso que o ministro Sérgio Moro colocou, não chega nem assim 10% do que o policial precisa. O policial hoje, a realidade, ele tem medo de atuar em determinados momentos, ele tem medo de fazer o uso da arma, que é o último recurso. Ninguém sai para a rua hoje, eu quero sair, quero matar uma pessoa. Ninguém faz isso. Eu trabalhei na rota, tropa de elite de São Paulo. Já tive que usar a minha arma, para sobreviver ou para salvar a vida de outras pessoas. Só que o policial tem medo, primeiro, de agir e perder sua liberdade, ir preso, ou de acontecer o que aconteceu comigo, Zé. Tive que fazer empréstimo no Banco do Brasil para pagar advogado. Porque o policial no Brasil, ele atua em serviço, fardado, representando o Estado, e caso ele se torne réu num processo, ele tem que pagar o advogado do bolso dele. É o que acontece no Brasil. Então, precisamos discutir uma retaguarda jurídica, é isso que o ministro Sérgio Moro propôs ali. Mas isso não é suficiente? Não, está longe de ser suficiente. Esse debate na Câmara? O grupo tem sido feito ou está muito incipiente ainda? Ele anda mais lento do que uma câmera lenta. Então, o pacote foi enviado, a gente sabe da necessidade, nós que representamos a segurança pública de forma geral, e eu falo segurança pública, não sou representante da Polícia Militar, e sim da segurança pública, que afeta toda a população do Brasil, a gente fica até revoltado algumas vezes, porque nós sabemos da importância desse pacote andar.
Vamos discutir, vamos colocar no plenário. Olha, deputado, por falar em discussão lenta, como é que está a discussão da Previdência dos militares? É o projeto que foi para a Câmara, né, o governo enviou, mas a gente parece que está meio lento lá. Nós tivemos a semana passada, semana retrasada, a primeira sessão dessa comissão especial do PL 1645. Na segunda, nós tivemos onde foram nomeados o presidente e o relator. A segunda sessão foram eleitos os vice-presidentes. O primeiro vice é o coronel Crisóstomo, o segundo vice é o coronel Armando, e o terceiro vice-presidente sou eu. Os três são militares, e até por um critério de transparência e imparcialidade, tanto o presidente quanto o relator não fazem parte, não são militares. E assim, tivemos a primeira audiência pública com o ministro-general Fernando e com os comandantes das Forças Armadas. Começou-se a discutir. Eu acho que é nítida a importância e a relevância do tema. As Forças Armadas precisam, sim, passar por uma reestruturação da carreira. Nós queremos colaborar. Agora existe um impasse, porque os policiais militares não querem ser abandonados, os militares estaduais. E muita gente tem falado assim, não, mas os militares estaduais, esse projeto originariamente não pertence aos policiais militares. Eu concordo, só que nós alteramos, através da PEC, o texto da Constituição, tornando competência exclusiva da União legislar sobre as regras gerais sobre atividades e missões dos militares estaduais. Então, começou ali a primeira audiência pública e teremos as próximas aí. Eu apresentei uma emenda, SPL. É até bom esclarecer para a população, para vocês saberem. Todas as categorias, durante a reforma da Previdência, as mulheres tiveram uma diferença de idade entre os homens no tempo de contribuição. As únicas mulheres que não tiveram esse direito foram as mulheres militares. E eu apresentei uma emenda no sentido de garantir que as mulheres... Para garantir a mesma diferença. Aqui tem uma pergunta boa para o senhor aqui, sobre o ônibus, né, sobre o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Né, um sequestro de um ônibus com reféns, colocou gasolina dentro do ônibus e houve a ação da tropa de elite lá no Rio de Janeiro e matou o sequestrador. Aí gerou uma polêmica, mas eu acho que nem tanto, todo mundo concorda, né? São policiais treinados, mas sobre aquela reação do governador. Né? Acho que a única polêmica ali é sobre aquele riso do governador. O resto eu acho que todo mundo concorda. O que o senhor achou da operação lá? Zé, Bom, eu trabalhei na rota e peguei inúmeras ocorrências como essa. Só quem já teve... Não é uma coisa de riso, né? Não é. É tragédia. Não é, né? É tragédia. Eu acho que o governador ele poderia até rir por dentro, mas uma atitude ali dele seria mais elegante como governador de estado, e até político que fala, olha, infelizmente é verdade, Zé. Infelizmente, a Polícia Militar, ela lamenta esse fato. A vida aí do criminoso, só que foi ele que escolheu. Tem que deixar claro para a sociedade, para a imprensa, para a população. Foi ele que derrubou gasolina, que atentou contra a vida de 37 ou 38 famílias, salvo engano. Agora a comemoração seja interna. Não vamos, até porque tem família também. Esses casos aí, capitão, até chegar a esse ponto do tiro, é técnico isso. Técnico. Tem gente que acha que militar fica nos quartéis perdidos de armas nas mãos. Eu costumo dizer que não, fica estudando, avaliando. Sim. Nesses casos, esses profissionais são treinados, o negociador é treinado, né? É tudo isso. Então, para tomar aquela decisão ali, houve todo um estudo de caso, houve toda uma tentativa, né? Aquilo ali é um extremo, né? Na doutrina de gerenciamento de crises, Zé, nós tivemos um divisor de águas lá em São Paulo, no caso da Adriana Caringe, que era uma refém que veio a falecer com um disparo, inclusive, do atirador, do GAT. A partir dali, a Polícia Militar de São Paulo se especializou muito e acabou sendo um polo dessa doutrina de gerenciamento de crise. O tiro de comprometimento, que é o tiro do sniper, é a última alternativa tática. A primeira negociação, cansar, vai cansando, etc. E tal. Daí você tem a invasão tática, entre outras. O que não pode acontecer é o que aconteceu em São Paulo no caso da Eloá, por exemplo, que por inúmeras... Qual foi esse caso? Você pode lembrar esse caso? O caso Eloá foi no ABC. 147? Não, 147 foi no Rio. Foi no Rio. 174, na verdade. 174. A Eloá foi aquela menina no ABC que o namorado dela entrou dentro do apartamento e ficou por horas e horas e horas com a arma na cabeça. Ele saiu várias vezes. Ele deu claros sinais que ele estaria a ponto de matar alguém.
E a polícia teve condições de agir inúmeras vezes com o tiro de comprometimento. Você não precisa ficar esperando 20 horas. Apareceu a oportunidade, desde que haja indício de que ele vai tirar a vida de uma pessoa... E existem indícios. Mas aí, o que eu tenho que enaltecer e elogiar o governador Witzel? Lá, por que nós tivemos o prejuízo e morreu, uma menina morreu, a refém morreu? Por causa da ingerência política. A ingerência política do governador, à época, é o que se comenta, né? Dizendo, olha, não vai efetuar o tiro de sniper, não está autorizado. Ou seja, não é técnico. Mas é uma autorização do governador? Não tem que ser do comandante, do gerente da crise. Exatamente. O gerente da crise. E o governador se meteu? É, o que dizem na época lá, né? Que o governador acabou se metendo, coisa que o Witzel não fez. Ele só chegou no local depois que, tecnicamente, o gerente da crise ali já tinha atuado. Não interferiu. O que é o ideal, né? É o ideal. Deixar quem entende desse assunto, né? Porque se tem condições de salvar a vida dos reféns, que seja feito, né? Sim, foi o que ele fez. Agora, em relação aos outros projetos que estão tramitando no Congresso, em relação às armas, agora foi votado, né, essa semana. Como é que vai ficar isso? Entrou na pauta, mas a gente acabou não votando. O PL 3723. Tinha um anterior, o PL 3722, do deputado Peninha, de Santa Catarina, mas esse veio do Poder Executivo. Na verdade, o presidente enviou um decreto presidencial que gerou uma polêmica muito grande. Foi, aí ele retirou e fez um projeto. Acabaram, muitas categorias acabaram sendo beneficiadas, não, mas iriam ter direito a posse e porte de armas. Aí houve uma polêmica, retirou, agora enviou um projeto de lei, o relator agora, o deputado Alexandre Leite, e eu pude participar. Eu acho que dessa vez, com a participação do Congresso nesse tema, a tendência é que seja aprovado. O que foi aprovado, desculpa, Denise, você está certa, foi a posse rural. A posse rural, posse rural. Até o relator é o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul. Posse rural, para o pessoal entender, antes ele só tinha posse no interior da casa. Então, se ele mora num sítio ou numa fazenda, só ali na casa que compreende a sala, a cozinha, o banheiro, ele poderia ter a posse da arma. E não lá nas outras dependências do terreno. Então, foi aprovada a posse rural. E eu tenho a certeza que será aprovada também a posse e porte do PL 3723, que veio do Poder Executivo. E qual que é? Você pode detalhar, só pedir para ele detalhar esse que veio do Executivo para o nosso telespectador? O Executivo, está vendo mudança, algumas categorias que não tinham, está sendo alterada o que é calibre restrito, vai passar a ser calibre restrito, salvo engano, somente os fuzis. Porque até as forças policiais, Guarda Civil Municipal, por exemplo, aqueles que possuem porte de arma, porque a legislação, a Lei 10.826, só permite o porte para cidades que compreendem entre mais de 50 mil habitantes, as GCMs. Eles tinham que trabalhar com 38 ou com 380, e às vezes enfrentar criminosos com fuzil. Então, porte calibre restrito somente serão os fuzis, entre outras alterações. Aqui, a Antônia do Pará, na verdade é o seguinte, eu queria dizer que quem fez a pergunta sobre o ônibus é o Vitor, de Guarapuava, do Paraná. E a Antônia do Pará pergunta se o senhor conhece a região amazônica lá. O senhor conhece nossa região, pergunta ela. Amazônia. Eu ainda não tive o privilégio de conhecer, tem um deputado, o capitão Alberto Neto, que já me fez o convite. Espero em breve estar conhecendo de perto esse nosso orgulho nacional, que é a região amazônica. Nós estamos aqui concluindo o programa. Eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor está achando do governo Bolsonaro? Excelente, Zé. Ele teve coragem, está tendo atitude de enviar para o Congresso medidas que sempre foram necessárias e que governos anteriores não tiveram a coragem, exemplo da reforma da Previdência. E essas qual a polêmicas crítica que o senhor teria ao governo? Que crítica o senhor teria ao governo? É difícil, né? Não, até na condição de vice-líder do governo, fazer alguma crítica. Mas eu acho que no começo do governo estava tendo uma queda de braço muito grande entre o governo, o presidente, o Poder Executivo e o Congresso, que já foi amenizada. A exemplo disso, desgastou, né? Acabou desgastando e acho que agora está no caminho certo. Muito bem. O nosso programa vai chegando ao fim. Eu agradeço muito a sua presença e já fica o convite para o senhor voltar quando esses temas que nós debatemos aqui, que ainda estão caminhando devagar lá no Congresso, começarem a andar de uma forma mais acelerada, né? Muito obrigada, deputado. Obrigado a você, Denise. Zé, foi uma grande honra estar com dois gigantes aqui. Estarei sempre presente quando vocês convidarem. Pois é, nosso programa vai chegando ao fim. Zé Maria, obrigada. Isso aí, muito bem, muito boa noite. Foi uma boa conversa aqui nessa mesa redonda. É verdade. Para você que nos assistiu, nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista interessante aqui para você
E não se esqueça, a política, como o Zé Maria sempre repete aqui, faz parte da sua vida. Portanto, participe. Até a próxima semana, mas não saia daqui não, porque vem aí o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Nós voltamos na semana que vem. Boa noite.